Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Na reflexão de hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Será mesmo que Jesus só falava de amor? Vamos ver o que o vídeo de hoje nos proporciona? Bora pro vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar também com mais alguém essa mensagem. Olá, sabe, quando a gente para pensar nos ensinamentos de Jesus, a primeira palavra que costuma vir na nossa cabeça é amor, não é mesmo? E com toda razão. Mas e se eu te disser que essa é só uma parte da história? Hoje, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo na mensagem de Jesus para descobrir uma dimensão assim mais desafiadora e que realmente transforma, que vai muito além do que a gente está acostumado a ouvir. Então, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada, tá? A gente vai começar com essa base que todo mundo conhece, a do amor, e depois vamos explorar uns aspectos mais, digamos, severos dos ensinamentos dele. Em seguida, vamos dar uma olhada nas regras do reino, no caminho para a transformação e no finalzinho a gente abre a conversa. Vamos começar? Então vamos lá. Começando pelo começo, pelo fundamento de tudo. Não tem como negar. A mensagem de amor e compaixão era o centro do ministério de Jesus. Era, sabe, a marca registrada dele, a força que movia cada palavra e cada atitude. E essa citação aqui, olha, ilustra isso de um jeito brilhante. Jesus, várias vezes, quebrou as regras religiosas da época dele. Por exemplo, curar no sábado, que era um dia em que nenhum tipo de trabalho era permitido. E por que ele fazia isso? Simples. Para ele, o bem-estar de uma pessoa sempre vinha na frente da rigidez de um sistema. O amor na prática era mais importante que a tradição. E essa mensagem de amor se divide em alguns pilares bem claros. Amar a Deus e ao próximo é o grande mandamento, o resumo de tudo. Servir quem tem fome, quem tem sede, quem está preso, é visto como um serviço feito diretamente para Deus. E o perdão, nossa, o perdão é um tema que aparece o tempo todo, um chamado constante para se reconciliar e ter misericórdia. Esses são os fundamentos que a maioria de nós conhece e admira. Certo, então a gente já afirmou essa base do amor, combinado? Mas agora a gente vai virar a chave. Porque a história não para por aí. Na verdade, é aqui que ela começa a ficar mais complexa e para algumas pessoas até um pouco mais desconfortável. E essa é a grande questão, né? Se a gente focar só no amor, corremos um risco enorme de deixar de lado outros assuntos que Jesus tratou com a mesmíssima seriedade. E esses temas são, olha, essenciais para a gente entender a mensagem dele por completo. E aqui está o outro lado da moeda. As fontes bíblicas deixam bem claro que os ensinamentos de Jesus também incluíam avisos bem sérios. Ele falou sobre inferno, sim, falou sobre um julgamento final onde todo mundo vai ter que prestar contas, e falou sobre a necessidade de disciplina, de ordem, de retidão. Ou seja, não era só uma mensagem para confortar, era também um baita de um alerta. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem um Deus que é puro amor, infinito, sempre pronto para perdoar quem se arrepende. Do outro lado, a imagem de um fogo consumidor. Essa imagem representa pureza, justiça e uma santidade que é absoluta. Jesus ensinou sobre essas duas faces, mostrando que o amor de Deus não anula a justiça de Deus. As duas coisas caminham juntas. Ok, então se a mensagem é mais complexa do que parece, quais são as regras para fazer parte desse reino que Jesus tanto falava? Vamos entender como isso funciona, porque, já adianto, não é o que a maioria das pessoas pensa. Primeiro, é super importante a gente entender o que é o reino de Deus. Jesus não estava falando de um país ou de um governo político aqui na Terra. Ele falava de uma condição do coração, de um estado em que os princípios e a vontade de Deus passam a governar a vida de uma pessoa. É uma questão de lealdade, sabe? De quem está no comando da sua vida. E para entrar nesse reino, o padrão é altíssimo. Um exemplo perfeito disso está lá no Sermão da Montanha. A lei antiga dizia, não matarás, focando no ato. Jesus vai muito mais fundo. Ele diz que a raiva, só a raiva no coração, já te coloca em risco de julgamento. A lei proibia o ato do adultério. Jesus disse que o desejo impuro, só de olhar, já é adultério no coração. Percebe? Ele tira o foco do que a gente faz por fora e coloca a lupa no que está aqui dentro, na intenção. E tem mais. Jesus foi muito claro sobre o futuro. Ele falou de sinais que viriam antes do fim, como guerras, desastres naturais, mas tudo isso culminando no evento principal, o juízo final. Nesse dia, todo mundo seria julgado por suas vidas. A mensagem era bem direta: é preciso viver preparado, porque a prestação de contas é certa para todo mundo. Ok, vamos recapitular. De um lado, a gente tem um padrão de santidade que parece impossível de alcançar, do outro, um julgamento que é inevitável. Como é que a gente junta isso com a ideia de um Deus de amor?
A resposta de Jesus não foi diminuir o padrão, foi oferecer um caminho para uma transformação completa, de dentro para fora. Foi exatamente essa solução que ele apresentou para um líder religioso da época, um homem chamado Nicodemos. A entrada no reino de Deus não é sobre se esforçar mais ou seguir regras perfeitamente. É sobre uma experiência radical, nascer de novo. Mas o que isso quer dizer na prática? Então, nascer de novo não é tipo um curso de autoajuda ou só uma mudança de mentalidade. De acordo com o que Jesus ensinou, é uma recriação interior, uma coisa sobrenatural feita pelo Espírito de Deus. A ideia é que a nossa natureza humana, por si só, não consegue atingir o padrão de Deus. Por isso, a gente precisa de uma nova natureza, uma vida que é transformada de dentro para fora. E é aqui que tudo se conecta. O amor de Deus não é um amor passivo, que simplesmente aceita tudo do jeito que está. Pelo contrário, é um amor tão intenso, tão profundo, que chama as pessoas para serem transformadas, para se tornarem santas, para que possam então fazer parte do seu reino perfeito. É como se a justiça dele exigisse a transformação e o amor dele fosse o que torna essa transformação possível. A gente explorou bastante coisa, né? Vimos como a mensagem de Jesus é esse equilíbrio delicado entre amor e justiça, entre misericórdia e santidade. Agora, a reflexão final se volta para o impacto que essas ideias têm na nossa vida. E aí, essa nossa conversa ajudou a clarear as coisas? Esperamos de verdade que essa análise tenha trazido uma nova luz, uma nova perspectiva sobre um tema que, às vezes, a gente acha que já conhece tão bem. Se esse bate-papo foi útil para você, que tal compartilhar? Envia para a família, para os amigos, no WhatsApp, no Facebook e, por favor, deixa sua opinião aqui nos comentários. Cada comentário enriquece a nossa conversa e ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas. E claro, se quiser continuar explorando as profundezas das Escrituras com a gente, fica o convite. Se inscreve aqui no canal Vamos Aprender com a Bíblia com Márcia Barros. Nós estamos com um projeto muito especial de alcançar os nossos primeiros 100 inscritos. E olha, cada nova inscrição ajuda demais a gente a chegar nessa meta. Contamos com você! E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. A mensagem de Jesus não é só para a gente admirar, ela chama para uma transformação. A questão final, então, não é teórica, é bem pessoal. Existe uma disposição para essa transformação que Jesus ensina? Muito obrigada pela companhia nessa jornada de hoje.